Fala galerinha, eu sou Elielso Rodrigues, sou nutricionista e fui diagnosticado com doença de Crohn. Uma doença terrível, pessoal, que não tem cura, mas tem tratamento. Eu ainda tô com muita dor, vim aqui atualizar o meu quadro para vocês e eu vou mostrar o meu dia de hoje ali pela manhã, o que eu vou fazer, o que eu estou tentando fazer para essa doença maldita entrar em remissão. Hoje eu acordei de manhã, fiz a minha famosa crepioquinha, né, que é o ovo com a tapioca. Agora eu vou ali fazer uma caminhada, aproveitar o solzinho de 8 horas da manhã, aqui na cidade é feriado. E eu vou fazer essa caminhada no sol para repor ali a minha vitamina D. A vitamina D nessa fase da doença é muito importante, pessoal, porque ela ajuda ali também o sistema digestório e o sistema imunológico como um todo. Vou mostrar a minha caminhada. Enquanto eu caminho, eu vou estar trazendo algumas dicas, alguns sintomas que eu venho tendo, alguns alimentos que estão me fazendo mal e trazer dicas também de alimentos para vocês que têm a doença ativa ou que está em processo de remissão ou até mesmo esteja em remissão ou que tem alguma doença inflamatória também, porque essas dicas vai ser muito importante para vocês também. E se você tem a doença ou se você tem alguma doença inflamatória, comenta aí embaixo a sua história que eu vou estar lendo de todo mundo. E eu quero agradecer também a várias mensagens, vários comentários de carinho que vocês têm enviado aí nos comentários. Isso é muito importante na minha fase, que tem que trabalhar também o psicológico. O psicológico fica muito abalado, pessoal. E eu confesso que fora as dores, eu me senti assim muito abalado. Qualquer motivo eu chorava. E hoje eu já me sinto melhor. Vou ali fazer a minha caminhadinha e aguardo vocês. Vem comigo? Galera, cheguei aqui na praça que eu vou fazer a caminhada e vou bater esse papo com vocês. Se você é novo no canal, falei que eu vou começar a falar mais sobre doenças intestinais, doença de Crohn, que é a doença que eu fui diagnosticado. E essa doença, ela tem alguns processos. Ela tem o processo inflamatório, que é o processo que eu tô, onde a doença te maltrata bastante, os sintomas são muito cruéis, muito cruel mesmo, é muita dor. E tem o processo ali da doença de remissão, que é aquele processo que você tem a doença, mas você não manifesta os sintomas. E é isso que eu tô buscando. Eu fiquei internado 16 dias por causa dessa doença, porque a fase ali estava muito aguda. E essa doença, ela afeta o trato digestório como um todo. Começa desde a boca até ali no ânus. Então ela pode manifestar em cada pessoa de uma forma. Ela manifestou em mim, pessoal, de uma forma muito ali cruel, que ela inflamou o meu intestino grosso, inflamou o meu intestino delgado, que é o intestino fino, inflamou o meu reto, inflamou o meu ânus. Então ela vem inflamando ali tudo do meu sistema digestório. Pela endoscopia viram que eu tinha até uma úlcera no estômago. Então eu estava num processo ali de pior prognóstico da doença. Então, graças a Deus, eu tive condições de pagar alguns exames, algumas consultas particular e outras eu fiz pelo SUS. Mas eu fui diagnosticado pelo SUS no processo ali que eu fiquei internado. Fiquei internado porque eu estava sentindo muita dor, então resolvi ir no pronto-socorro daqui, né? Porque já era uma dor que persistia. E um dos principais sintomas que eu senti foi sangue nas fezes. Então, eu ia no banheiro ali e sentia muita dor. Sentia não, na verdade eu sinto até hoje, que a doença ainda não entrou num processo de remissão, mas eu já comecei o tratamento. Eu sentia muita dor, presenciava sangue nas fezes. E isso fez eu correr para o hospital e ficar internado. Agora que eu recebi o diagnóstico, eu vou ter que fazer bastante exercício físico para a doença entrar em remissão. Tem uma
alimentação bem equilibrada. Infelizmente eu tenho que cortar bastante alimento ali da minha dieta que eu não posso. E é importante você que tem alguma doença intestinal, você entender o seu corpo, você passar a observar os alimentos ali que te faz mal. No meu caso, como estava muito inflamado, então praticamente todos os alimentos ali estavam me fazendo mal. Mas como que funciona a alimentação das pessoas que têm alguma doença inflamatória? Essas pessoas elas privam muito os alimentos, tipo em questão de falta de conhecimento mesmo. É importante você conhecer seu corpo, pessoal, porque talvez tem alguns alimentos que nem te prejudicam, nem te faz mal, e você acaba privando ali por medo ou por falta de conhecimento, e você chega num nível ali de desnutrição. Quando você tem alguma doença ativa e chega no nível de desnutrição, acaba piorando muito o seu quadro. Então é importante você conhecer seu corpo e os alimentos ali que te faz mal. No meu caso, da doença de Crohn, os alimentos que tá me fazendo mal, que eu tive que tirar, que eu fiz alguns testes, foi o café ou produtos que tem algum tipo de cafeína. Eu amava tomar café, mas infelizmente quando eu tomo café, os sintomas de diarreia vêm forte. Então o café, sem dúvida, foi o primeiro alimento que eu tirei. Os alimentos também que eu tirei foi frutas e verduras cruas, porque quando as verduras elas são cozidas, pessoal, ela tem uma facilidade muito maior ali no sistema digestório, né? Absorção de nutrientes, tem uma facilidade ali para passar pelo sistema digestório. Então eu optei por consumir só verduras cozidas. Isso é um detalhe muito importante para quem tem doença de Crohn, alguma doença do sistema digestório. Então evitar ali ao máximo frutas com casca, alimentos crus. Então tente cozinhar para facilitar ali todo o seu sistema. Outro alimento também que eu tive que tirar, pessoal, foi o chocolate. Chocolate ali era só comer também, me fazia muito mal. Mas a alimentação de quem tem uma DI, que é uma doença inflamatória intestinal, ela tem que ser o mais natural possível. Você tem que reduzir esses alimentos de prateleiras, alimentos industrializados, como bolachas, salgadinhos, presunto, mussarela, esses alimentos ali que ficam muito tempo na prateleira. Então você tem que evitar, porque esses alimentos eles são inflamatórios, então ele vai piorar o seu quadro ali intestinal. E preferir alimentos, pensa, aqueles alimentos que perdem mais rápido na prateleira. Procurar consumir verdura cozida, evitar carnes muito gordurosas. Então vai facilitar ali o processo inflamatório. No meu caso também eu tive que aumentar o consumo de ômega 3, né? Então eu tive que suplementar porque não estava conseguindo ali na alimentação. Então tô fazendo ali a suplementação de ômega 3. E quando os pacientes tá na doença ativa, é comum ter também algumas intolerâncias, como intolerância à lactose. Então, não só como a intolerância à lactose, mas também alguns alimentos derivados de leite, pode ser queijo, leite. Então é importante você ali testar no seu corpo. Se você vê que o leite está te fazendo mal, mesmo sem lactose, pare de tomar. Para que você vai continuar tomando ali uma coisa que está te fazendo mal? No meu caso, eu fiz o teste
Infelizmente, eu também tô com uma intolerância. Eu acredito que seja momentânea, só na crise, que é de leite e derivados, independente se tem lactose ou não. Eu fiz o teste, eu comprei alguns produtos, alguns alimentos com lactose e sem lactose. Eu passei mal com os dois, então eu tive que tirar leite e derivados do meu cardápio. E eu fico muito triste, né? Porque o leite ele é fonte de cálcio. Então, no caso ali, o meu corpo ele já vai ficar um pouco deficiente ali dessa parte do cálcio. Mas no meu caso, eu não posso tomar leite e derivados nessa fase da minha doença, porque eu tomo e passo mal. Tem que correr pro banheiro, aí vem quadros de diarreia, a dor aumenta. Então, é comum nessas fases você ter algum tipo de intolerância ali, seja ele momentâneo ou até mesmo temporal. Eu estou evitando também alimentos com glúten. O glúten também eu percebi que não me faz bem. E é assim, pessoal, agora a vida é essa: exercício físico, alimentação balanceada, prestar bastante atenção no que você está comendo. Eu, como nutricionista, eu recomendo vocês ir anotando as refeições. Faz um recordatório do seu dia, tudo que você comeu, e você vai anotando para você entender o seu corpo. Lógico que eu recomendo você passar por um profissional, por um nutricionista, né, especialista. Mas se você não tem condição, você vai anotando o que te faz mal, para quando você ter a condição de nutricionista, você já tem ali tudo anotadinho para facilitar o trabalho do nutricionista e fazer uma dieta ali perfeita para você. Mas eu recomendo você anotar, e os alimentos que esteja te fazendo mal, você tirar. Não tem jeito. Não tem como você continuar comendo um alimento que esteja piorando o seu quadro. É isso, pessoal. Vídeo de hoje, já cansei, mas eu vou continuar minha caminhadinha aqui só para atualizar vocês e trazer algumas dicas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Eu vou falar muito de doenças inflamatórias agora, né? Porque, querendo ou não, é o meu diagnóstico. E vai ser alguma forma de ajudar várias pessoas, ajudar vocês. E compartilhe esse vídeo, tá? Forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!